Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom, a partir de agora, quarta-feira, quase 10 horas da manhã, eu já estou aqui no consultório da doutora Sheila Piccolo, onde ela vai me receber, e a gente vai falar um pouquinho sobre todo esse procedimento maluco que nós estamos tendo que aprender sobre higienização, sanitização, né? Mas também a gente vai falar muito sobre o que o estresse pode causar quando a gente se reflete nos dentes. Bruxismo, quebra. Então tem muita coisa acontecendo e vocês a partir de agora são nossas convidadas para esse bate-papo. Fiquem à vontade para conversar, para tirar dúvidas, porque esta é a intenção dessa live. Trazer um pouquinho mais de consciência, porque todos nós precisamos ter nesse exato momento, mas também trazer informação, porque conteúdo é informação, e informação nos tira desse limite da ignorância, né? E aí a gente acerta o passo. Bora lá então? Bom, epa, já tem um monte de gente chegando por aqui. Uma coisa que tá fazendo o maior sucesso aqui, ó, a gente chega e bota o pé nesse tapetezinho, que tem toda uma água com ozônio, então eu já mato todos os bichinhos que tem no meu pé antes de entrar na clínica, tá? Daí as meninas estão lá preparadas, daqui a pouco eu vou dar um bom dia para elas. Deixa eu ver, ó, estão lá as meninas. Bom dia, tudo bem? E aí, mais uma. A doutora Sheila tá chegando para conversar comigo, porque a gente vai começar para falar desse equipamento de sanitização que já está na entrada da clínica. Bom dia, minha querida. Bom dia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Vai ser um prazer participar com vocês hoje. E já tem um monte de gente por aqui, olha que maravilha. Sheila, quando a gente chega na clínica, a gente se depara primeiro com isto. Esse é um aparelho importado que ele faz a sanitização do ar. De manhã, quando a gente chega, a gente sanitiza tudo com ozônio, inclusive desde o corredor, Tá. as 2 salas de espera, todas as salas clínicas. Tá. E depois a gente mantém essa sanitização com esse aparelho, onde o ar entra por ele, passa pela água, onde tem o produto químico na água e sai purificado, né? Essa parte aqui da recepção. Que é o Rainbow. Isso. Tudo isso tem uma base que é o ozônio, que tem tanta gente falando, e que eu comecei a ouvir falar do ozônio já o ano passado, quando tu estavas em São Paulo fazendo uma especialização e tu falava muito nessa história de ozônio. E aí eu sei que tem um equipamento, muita gente não entende do ozônio. Então vamos começar mostrando assim, ó, onde é que ele fica, como é que ele fica, para depois a gente dar o start mesmo nas perguntas e nesse nosso bate-papo. Vamos lá? Ó, gente, para quem não conhece a clínica tem essas 2 salas que são muito fofas. Se tem um pré-adolescente que precisa ficar esperando, fica aqui no espaço do Cyber, olha que bonitinho que é. E aí são várias salas aqui, e aqui tem esta parte, que é onde está o ozônio. Esse aqui é o nosso gerador de ozônio. Tá. Né? E a gente está fazendo água ozonizada. Tá. Essa água ozonizada, ela é utilizada para o paciente fazer o bochecho. Tá. E utilizada nas cadeiras. Toda a água que vai na boca do paciente, através da caneta de alta rotação, ou da tríplice, ou das limpezas, né? São tiradas daqui desse ozonizador. Tá. A gente não entende, né, muito o que é o ozônio. Hoje a gente vai ver como é que ele funciona. Porque a gente fala tanto, mas a gente não tem muita noção. Aqui tem um cilindro de oxigênio. Tá. Esse oxigênio, que é o O2, passa pelo gerador e sai por aqui o O3. Tá. Vou coletar aqui. Porque depois a gente vai fazer uma experiência para mostrar pro pessoal o poder do ozônio, é isso, né? Adoro experiências. O ozônio, na realidade, é um gás. É um gás. Vou colocar uma seringa. Tá. E vou coletar o ozônio. Que já tá ali. Que já tá aqui. Tá. Ó, já tem muita gente entrando por aqui. O Michael tá dando oi. A Luana Maciel tá por aqui dizendo o seguinte: o Rainbow, a minha mãe ama. Todo mundo que tem Rainbow em casa pode utilizar para sanitizar o ar da sua casa. Ó. Só ter o produto certo. Tá. Tá?
Esse ozônio, que é o gás que sai daqui para fazer toda a sanitização e que entra aqui nessa coluna, ó. Quando eu conecto essa mangueira aqui na saída do gás... Tá, ele tá... Aí passa o ozônio para esta água. E esta água que é utilizada no paciente. Isso, exatamente. Olha, gente, que legal que fica. Ela tem um tempo, são 8 minutos, para eu ozonizar 1 litro de água a 60 microgramas. Ozonizei esse litro de água. Quanto tempo dura isso? Essa água fica assim 24 horas? Não. Não, essa água dura... É rápido, né? Dura 8 horas. E se eu deixar na geladeira, ela dura 12, né? Tá. Mas não dá tempo. A gente usa muito rápido. Tempo. A gente faz 1 litro a cada 10, 15 minutos, a gente usa tudo. Vamos pro consultório? Vamos. Deixa eu só mostrar então tá. Tá aqui a experiência, gente. O que a gente vai ver? A gente vai ver o poder do ozônio. Como ele destrói a luva, ó, o gás que eu tô liberando, ó. Como ele destrói a luva, ele destrói as bactérias e os vírus. Equipe por todos os lados. Quem nunca entrou aqui na clínica da Sheila, ó. São várias salas. E aí a turma dela, eu vou passando, a turma vai se escondendo. Ninguém quer aparecer, só a Sheila. Tá, a Sheila vai por aqui. Ó, aqui é onde ela trabalha. O cantinho da Sheila. Vocês dos cuidados que a gente está tomando por aqui. Gente. Além da ozonização, né, do ar, das paredes, do chão, dos equipamentos, a gente coloca um pouquinho de água ozonizada para o paciente fazer um bochecho antes, além da água que já tem aqui pronta para ser usada. As cadeiras todas sanitizadas com água ozonizada e com álcool 70, né? Com álcool 70 primeiro para tirar todo o biofilme, né? Toda a gotícula que tenha caído, a gente coloca nos braços da cadeira esses plásticos descartáveis, a gente tapa tudo, deixa tudo tapadinho. Os dentistas colocam em cima dessa touca normal, a touca descartável. Entendi. A gente coloca esse jaleco descartável, um jaleco para cada paciente, tanto para o dentista quanto para o auxiliar. Tudo é descartável nesse momento. O problema é o lixo, né? A gente faz uma quantidade gigante de lixo e se eu não sei como é que a gente vai reagir quanto à natureza depois, né? Vamos ver. E a gente coloca também, para proteger tanto o dentista quanto o paciente, essa viseira, né? Um óculos de proteção, o paciente também atende como um astronauta. Cheio de coisa. Ganha um óculos de proteção, mas muitas dessas coisas a gente já fazia antes, né? Então pra gente não foi muito difícil se adaptar a essa nova realidade. Kela Vila tá por aqui dizendo o seguinte, que a clínica da doutora Sheila é muito top e a preocupação com o cliente sempre vem em primeiro lugar. Ela tá mandando um beijo pra ti. Um beijão pra vocês. E como tu tá longe de mim, eu vou tirar a máscara. Isso, gente, a gente tá 2 metros de distância. Tirar a máscara pra falar melhor. Claro, para as pessoas até entenderem também um pouquinho melhor. Quer sentar? Fica à vontade. Sheila, então nesse processo todo, a gente está falando de todo um trabalho que agora é importante de cuidados, né? E aí, a gente fala desses modernos equipamentos, falamos do ozônio, falamos da sanitização, de como é que vocês estão trabalhando tudo isso. Mas a minha pergunta é, o que é tecnologia em biossegurança? É todo esse processo? Tecnologia em biossegurança são todas as ações que a gente faz para que não haja contaminação, né? Tá. Nem contaminação cruzada. Por exemplo, entrou uma pessoa contaminada para que essa pessoa não contamine todas as outras, né? Todo o sistema de ozônio, todo o sistema do Rainbow, tudo aquilo que eu treinei as meninas, por exemplo, nessa quarentena, as minhas secretárias fizeram 5 cursos de biossegurança. Além dos cursos que elas já tinham
cursos de biossegurança voltados a essa situação atual, para que a gente tivesse muita segurança. Por exemplo, todo o equipamento que a gente usa aqui depois de um atendimento não pode ser descartado de qualquer forma. Verdade. Então, tem todo um sistema para descartar. A esterilização que nós fazíamos antes, que já era o sistema totalmente regulamentado da Anvisa, todo aquele livro da Anvisa de biossegurança, a gente já aplicava, mas agora a gente tem mais 2 outros manuais gigantes para seguir. Então a gente para dar conta de tudo isso. Para dar conta de tudo isso, exatamente. Então todo o material que sai do atendimento, ele passa por 3, 4 processos antes de entrar no autoclave para realmente sofrer o processo final de esterilização. Então, assim, os bastidores do atendimento estão sendo um pouco mais trabalhosos do que antes. Apesar de antes a gente já seguir todas as orientações e um pouco mais, que eu brinquei contigo hoje no começo, né? Que eu falo que Deus cuida muito da gente. Cuida. Eu bati o pé nesse ozônio muito antes de saber desse vírus, muito antes de saber de qualquer coisa. E eu era voto vencido porque eu tinha que ir para São Paulo mais uma semana fazer curso, ficar 15 dias no mês fora para poder me habilitar para usar. Mas no fim era tudo necessário, né? A gente não sabia. Na verdade, a gente usar mais para a estética, para ajudar bastante aqui no processo, e para a estética também, e no fim a gente está usando muito mais para a esterilização, né? Nesse momento, que agora a gente tem que pensar na segurança, né, das pessoas, na nossa segurança também. Quando a gente fala desse cuidado todo com a clínica, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí a clínica se prepara para receber esse paciente, eu sei que tem a temperatura que é tirada na frente né, na hora que chega, tudo direitinho. Mas para o paciente, porque tudo são novos protocolos. A clínica, desde quando tu fosses para São Paulo, a tua equipe, todo mundo se adaptando a novos protocolos. Quais são as dicas para este paciente? Porque nós também estamos nos adaptando. Todo mundo precisa se adaptar nesse momento e pelo jeito a gente vai conviver muito mais com essa situação do que a gente gostaria, né? Vamos nos adaptando e vamos tendo também um bom senso, né? A gente pede para que os pacientes não venham com acompanhantes. Nós temos bastante lugar na sala de espera, mas a gente está deixando os pacientes assim, bem à vontade para ficarem bem separados. Nós diminuímos o nosso atendimento em mais de 50%. A gente está atendendo com bastante segurança mesmo, com toda a segurança que existe. Por isso a gente pede para que não venham com acompanhante, né? A gente deixa os horários bem certinhos, sem atraso, para as pessoas não ficarem esperando. A gente pede que venham de máscara. Eu acho que quase todo mundo, né, Magali, está usando máscara. Todo mundo deveria usar máscara para se proteger e para proteger as pessoas. É importantíssimo tudo isso. É importantíssimo. Acho que a máscara vai fazer parte da nossa vida mesmo. Eu sei que para quem não está acostumado não é fácil usar máscara. Mas eu sugiro assim, que quem use óculos, faça uma máscara que tem um aramezinho aqui, como essa nossa. Que tem um aramezinho que coloca e fica aqui bem presinho no nariz, porque o que eu mais vejo reclamação são as pessoas que usam óculos e não a máscara embaça. Embaçou muito o óculos. E a gente vai se adaptando, né? Porque até agora ninguém tinha usado máscara. Estamos então todos aprendendo juntos, né? Então essa questão de biossegurança, eu acredito que a gente está bem organizado, que a gente está conseguindo fazer bem direitinho. O que a gente está tendo muita emergência, muita gente com dente quebrado. Pois é, aí isso que quando a gente resolveu fazer a live, foi uma coisa que me preocupou muito, porque eu tenho certeza que um monte de gente que está em casa também vai se identificar com esse processo. A gente está falando de um estresse, né, onde muita gente, vamos meditar, tem gente procurando terapeuta, tem gente fazendo yoga, né, fazendo atividade física para desopilar a mente. Só que esse estresse, ele também vem para fora. Ele vem para a pele, como falou a doutora Paula Guglielmo semana passada, e aí a doutora Sheila veio me constatando números
muito altos, né? Dessa pressão toda de estresse sendo depositada na nossa boca, nos nossos dentes, daí esse bruxismo. Como é que tá isso, essa história toda? Cresceu o número de pacientes assim, ó, que nunca teve e agora tá tendo. Como é que é isso? Devido ao tempo de insegurança que a gente passa, a gente não fala nem da doença, mas também da situação financeira, né, que muitas famílias estão passando. Eu acredito que mesmo as famílias que não tenham dificuldade financeira no momento estão apreensivas com o que vai vir por aí, né? O futuro, né? O futuro e tal. E as pessoas acabam ficando tensas. Se tu ligar o jornal, por exemplo, a gente só não vê muita notícia boa, né? Então, as pessoas estão mais tensas, estão mais apertando mais os dentes. E o que a gente tem recebido são dentes quebrados, dentes doendo, dentes trincados, inclusive ao ponto de terem que ser substituídos por implantes. Meu Deus. Quer dizer que as trincas e as quebras estão sendo fortes mesmo. Para quebrar um dente no meio, né? Muito implante, a gente está fazendo muito implante nessa época, porque para quebrar o dente a ponto de o dente não poder mais ser salvo. Sheila, para quem a Simone Padroni tá aqui, minha amiga querida. Para quem tá pegando a nossa história sobre bruxismo, o que é o bruxismo? O bruxismo, na verdade, é um apertamento, ou ele pode ser só apertamento, ou pode ser a pessoa apertar os dentes e fazer um movimento de excursão. Tá, né? que é o ranger os dentes. É o ranger dos dentes. Mas o que acontece é que as pessoas normalmente têm muito mais força do que deveriam nesse apertamento. A força é muito excessiva, porque a musculatura já vem sendo utilizada para apertar os dentes à noite, quando dorme. À noite a gente não tem controle, né? Eu estou orientando os meus pacientes, eu gostaria de falar aqui, para as pessoas que estão nos ouvindo, eu estou orientando todos os meus pacientes a baixarem um aplicativo no celular chamado Desencoste Seus Dentes. Ele foi idealizado por um dentista catarinense, o professor Roberto, um maravilhoso dentista na área de prótese, professor. E esse aplicativo está disponível gratuitamente, porque quando a gente baixa o aplicativo e vai ao longo do dia olhar o celular para ver as mensagens e tal, ele está ali, desencoste seus dentes. Por quê? Porque a gente não precisa ficar com o dente encostado um no outro. A gente só precisa encostar os dentes para mastigar. O certo é ficar, quando a gente está parado de boca fechada, em repouso, o dente dele não, ele tem que ficar aquela sobrinha mesmo, assim, entre um e outro, esse espaço? Tem que ficar. Olha, vocês não estão vendo, mas eu estou do lado de cá fazendo um sorriso e mostrando para ela minha boca, assim, se é esse espacinho entre um dente e outro, é isso? É um espacinho. Tem que ficar com os dentes desencostados, para que a musculatura possa relaxar. Senão tu pensa, se tu ficar com o dente encostado o tempo todo, a musculatura não vai relaxar. Ela vai ficar sempre contraída. E aí vai contraindo tudo, o pescoço, aqui a cervical. Vai ter mais pessoas com problema na cervical, com problema de ombro, com dor de cabeça, com cefaleia assim intensa mesmo. Então tudo isso está acontecendo. Isso são consequências da situação que a gente vive, né? Então, a gente tem vários tratamentos. O ideal é que a pessoa não precise de tratamento, mas se precisar, nós temos vários tipos de tratamento, como Botox, para a pessoa que tem muita força, para a aplicação dessa toxina botulínica. Na verdade, Botox é uma marca comercial e a gente tem várias, né? A gente utiliza a toxina tipo A para diminuir um pouco a força dessa musculatura. A gente tem as placas estabilizadoras, a gente tem algumas medicações que a gente pode utilizar, tudo para prevenir, para que se a pessoa estiver fazendo esse apertamento, esse bruxismo, essa contração excessiva dos músculos, para que isso não afete os dentes. Mas não afeta só os dentes, afeta também a gengiva. A pessoa fica com retração da gengiva, quem tem muita força e tem esse bruxismo, esse apertamento excessivo, a gengiva retrai, acontecem as abstrações. O esmalte acaba quebrando no limite da gengiva, de tanta força que a pessoa faz,
quem é engenheiro, quem trabalha com física, engenharia, arquitetura física, vai me entender. Muita força para uma estrutura que não pode receber aquela força. Então a pessoa, o ser humano foi feito para receber uma carga, a mulher de 60, 63, o homem 80, 85 quilos na força de mastigação, e a gente já chegou a registrar 400 a 600 quilos nessa força. Meu Deus! Através da eletromiografia. Então, é muita força, o dente não é. É muita força. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu era essa paciente da Sheila. Dores de cabeça, dores na mandíbula, pescoço, quebrava os meus dentes assim de uma forma gigantesca. Se bem que eu sou paciente da Sheila há quase 25 anos, mais ou menos, por aí, mais ou menos uns 25 anos. E lá no começo ela já me tratava com a placa. Daí a placa quebra, a gente não volta pra fazer, né? E daí, há uns 10 anos atrás, quando eu cheguei dos Estados Unidos, eu falei, pelo amor de Deus. E ela falou, tu tá com um monte de dente quebrado, e a gente começou a fazer o trabalho. E aí, primeiro com a placa, né? E depois com a história do Botox, que agora a gente fala pra isso, é um Botox terapêutico, é isso, doutora? E eu sou outra pessoa, porque exatamente eu vivia com os dentes apertados, então eu vivia com uma pressão aqui, que às vezes eu abria a boca assim pra relaxar, porque eu não sabia por que tanta pressão, era muito ruim. E eu vejo assim, através da minha experiência, que não acontece só nesses tempos de insegurança, mas acontece também com as pessoas que são muito preocupadas, querem as coisas muito certinhas, muito detalhistas, as pessoas, né, ficam muito tensas. Isso acontece muito, assim, muito, com cada vez mais um maior número de pessoas. E a gente teria que ter um equilíbrio, né, nesse ponto de força. Tem uma idade que esse bruxismo começa, Magali? Pode ser criança, pode ser idoso. Como é que é isso? Não tem idade. Não? Não. Quanto mais eu vivo para ver as situações que acontecem, mais eu vejo as crianças serem acometidas. Então é legal os pais prestarem uma certa atenção nos seus filhos. É legal. Porque daí, quando acontece nas crianças, a gente toma providências para impedir. Porque se a gente deixar, crianças muito, muito pequenas realmente não tem o que fazer. Eu não sei, do ponto de vista pediátrico, o que os pediatras estão utilizando para eliminar esse estresse ou reduzir o estresse das crianças. Mas, com certeza, a criança que está muito estressada precisa passar por uma equipe multidisciplinar, até com uma psicóloga envolvida, porque a gente precisa saber de onde está vindo. Porque se a criança que é um ser que não precisa ter preocupação, tá tendo, imagina quando crescer, como é que vai ser. É verdade. A gente fica bem preocupado, assim. Como é que funciona? Tem gente em casa que tá dizendo, meu Deus, eu tô com essa dor, eu tô sentindo... Porque assim, ó, uma sensação, gente, que eu sentia e que eu tenho a placa até hoje, tá? E às vezes eu esqueço de dormir com a placa. No outro dia parece que meus dentes estão todos meio moles, assim. Daí eu digo, ai, apertei a boca a noite inteira. Aperta sem querer. Sem querer. Tá dormindo. Não relaxa nem na hora de dormir. Então esse é um sintoma que você que se acha que não tem, ou se está pensando que tem, pode começar a prestar atenção, né? Os dentes assim ficam mais sensíveis, não ficam, doutora? Fica sensível, dói de manhã principalmente. Ai, Os de sintomas manhã. clássicos é dor de manhã, quando acorda, dói aqui pesado, ó. Tem a musculatura que fica doendo também, do pescoço, da cervical. Dor de cabeça ao longo do dia, principalmente nessa região aqui, ó, da têmpora, do temporal, que é um músculo que, se a gente apertar, ó, eu sinto aqui em cima a contração, ó. Eu contraio a boca e assim, lá em cima eu vejo Isso. a contração do músculo. Então, o masseter, esse músculo aqui, e o temporal são músculos que agem diretamente nesse bruxismo. Assim, são os dois músculos mais afetados. A Érica da Mac Joias está aqui, a Pamela Ismânia tá aqui, o pessoal da Decode. Tem tanta gente que eu não tô conseguindo ver todo mundo, tá? Porque tá subindo bem rápido e eu tô bem feliz com isso. Bom, se vocês tiverem algumas dúvidas, pode perguntar, por favor. Quando a pessoa percebe assim, tá bom, eu acho que eu tô com isso, vou passar por uma avaliação. Como é que funciona essa avaliação, doutora?
aqui na cadeira em 15 minutos, meia hora, tu já consegue definir, não, realmente tu tá tendo esse processo de apertamento, a gente vai fazer um tratamento assim, com a placa, com botox, é tranquilo? Então, tem pessoas que chegam pra gente com muita dor no dente, pensando até que é canal, tá? E aí, a gente faz todo um diagnóstico diferencial, a gente faz a parte de radiografia dos dentes. Se a pessoa já tem uma queixa, por exemplo, que tem dor aqui, ó, no ouvido, ou aqui na base da mandíbula de articulação, ou até aqui embaixo dos olhos, porque a dor irradia, assim, essa dor aqui da articulação, essa dor articular, ela irradia. Então aí a gente já pede outros exames complementares, como tomografia da articulação ou uma panorâmica, né, para eliminar qualquer tipo de sinusite. Se a gente vê que tem sinusite envolvida, a gente também encaminha para o otorrino, né. Então a gente, quando o paciente tem estalido, por exemplo, quando abre e fecha a boca, tem estalido aqui, ou dor, ou dificuldade para abrir e fechar a boca, a gente já pede também alguns exames complementares, mas a gente já consegue direcionar o diagnóstico para saber o tratamento correto que a pessoa vai precisar. Vamos falar um pouquinho especificamente do botox terapêutico. Faz aplicação, tem o mesmo tempo, demora, quando a gente faz na face, tem aí de 5 a 7 dias para ele começar a reagir, chegar num pico e tal. Como é que funciona o botox terapêutico nesse processo todo? Então, o botox terapêutico, a gente faz a aplicação, né? E depois ele demora até uns 15 dias, depende de cada pessoa, porque a nossa biologia é fantástica, né? Mas uma pessoa não reage igual a outra pessoa. Então, do dia que faz até o 15º dia, a gente tem o efeito total. Tá. Digamos que a gente vai tomar esse tempo de 15 dias para todo mundo, né? Porque tá. a gente sabe quem reage diferente, quem não reage. Depois de 15 dias, a gente faz uma reavaliação. Dependendo do caso, eu associei essa toxina terapêutica com outro tipo de medicamento. Porque quando a pessoa chega, ela chega com um nível de inflamação, normalmente. É difícil a gente não associar medicamentos. Aí, se o paciente precisar, eu vou aplicar um pouco mais em outra área, em outra região, onde está faltando, onde eu verifico o que está faltando. Porque como que a toxina age? Eu tenho um músculo, pensa assim, todo mundo já viu um churrasco sem assar, que tá crua, aquela carne crua. Todo mundo pensa naquelas fibras ali, o nosso músculo é assim, cheio daquelas fibras. Então eu vou bloquear, vou fazer a injeção num ponto onde está mais forte, onde eu fiz a palpação, onde eu vejo que tem as fibras que estão agindo mais forte. A minha dose de ataque inicial vai ser ali. Depois de 15 dias, eu vou avaliar toda a região, porque aquelas fibras mais fortes, eu vou, através do mecanismo de acetilcolina, o que é que o botox faz? O que a toxina botulínica faz? Ela impede a neurotransmissão para que o músculo tenha contração. Então, o músculo para de contrair, tá? A gente não vai entrar em detalhes muito do sistema químico de ação, porque não interessa. O que a gente precisa saber é que eu apliquei a toxina e depois de 15 dias, esse músculo, todas aquelas fibras ali, só uma parte delas vai estar contraindo para fazer a força e a outra parte não vai estar contraindo. Então, eu vou ter uma diminuição dessa força. Aí, o que as pessoas mais me perguntam? Eu não vou ficar com a boca mole. Eu não vou ficar sem força. E para mastigar depois eu vou conseguir? São dúvidas... São dúvidas pertinentes. Claro, pertinentes. Uma pessoa leiga que nunca fez, que nunca viu, que nunca estudou nada sobre isso. Então, eu respondo essa pergunta aqui. Não vai ficar sem força para mastigar. Porque a gente vai calcular a força que a pessoa tem. Imagina que a pessoa, no máximo que a gente já conseguiu verificar numa mulher, por exemplo, 400 quilos de força na mordida.
mesmo que eu aplique o máximo, porque a gente tem dose máxima que a gente pode aplicar, mesmo que eu aplique a dose máxima, eu não vou conseguir chegar nos 60 quilos, que é o ideal. Eu vou conseguir chegar na primeira aplicação a 300 quilos, 200 de força. Então, a pessoa mesmo assim ainda vai estar com ter força. Excessiva. Duas então, perguntas. Não tem esse perigo de não conseguir mastigar. É indolor? O Botox? É. A aplicação da toxina? É. Não. Ela dói um pouquinho, como se fosse o Botox estético, como se fosse um pouquinho de ardência, não é dor. É quando entra a toxina, na realidade, que dá essa ardênciazinha, né? Exato. Porque coloca um anestésicozinho antes de dar a picadinha. Não é dor, é uma ardência. E tem outra pergunta aqui, quer ver, deixa eu ver onde é que tá, do Curta Criciúma, que ela tá falando da obturação. Quando, o bruxismo, isso tudo, pode soltar uma obturação? Pode afrouxar isso? Pode soltar a restauração, pode quebrar. Restauração. Pode quebrar a restauração e pode também desgastar a restauração. Quando eu vejo um paciente muito grave, no sentido de sintomas, por exemplo, que trava aqui a musculatura, a não ser que ele tenha uma patologia associada, que já tenha por exemplo, de tanta força que a pessoa fez, ela pode ter uma perfuração da cápsula articular do menisco. Então, isso causa muita dor, isso causa travamento na mordida. Ela pode ter também uma ruptura de ligamentos ou um afrouxamento desses ligamentos. Aí essa pessoa já vai para a cirurgia articular. Eu tenho mandado, nesses meus 25 anos de carreira, eu tenho mandado pessoas para cirurgia de articulação muito mais agora do que há 5 anos atrás. Isso nos diz, o bruxismo é a doença odontológica da atualidade mais prevalente. A gente arrisca dizer, tá, na odontologia, que 70% a 80% dos nossos pacientes têm bruxismo, ou por ranger, ou por movimentação, ou por apertamento. Mas o que interessa pra gente é que essa pessoa está fazendo essa força excessiva e essa força está aqui na articulação, causando afrouxamento, rompimento de ligamentos, rompimento articular, o escape do menisco. A pessoa que abre a boca e faz aquele estalido é porque o menisco já está escapando. Então, com relação a esse desgaste de dentes, o desgaste de dentes faz, quando eu desgasto aqui, eu provoco que o meu côndilo vai subir. Quando ele sobe, por conta do desgaste, eu tenho uma pressão na articulação. Essa pressão vai causar isso, esses sintomas mais graves, que traduzindo isso em sintomas é dificuldade, trismo, a pessoa acorda de manhã não conseguindo mais abrir a boca, as pessoas chegam pra mim dizendo, eu fui comer uma maçã ou uma banana, eu não consigo um sanduíche abrir a boca a ponto de fazer a mordida daquele sanduíche, estou apavorado. A pessoa já chega apavorada. Ou a pessoa que abre a boca e não consegue fechar, ou a pessoa que abre a boca e tem aquele barulho, ou abre a boca e dói, né? Então a gente tem tido... É muito mais sério do que a gente imagina, né? A gente tem tido muito mais esses sintomas graves do que antes, assim. Então a nossa preocupação é grande nesse sentido. Então esse desgaste dos dentes precisa ser olhado com mais carinho, com mais cautela, porque a gente, quando vê que tem um desgaste, a gente já repõe esse desgaste, não vai causar um estrago maior depois, né? E aí também, gente, o desgaste, né? A gente vai ficando com o dente pequenininho, o sorriso vai ficando diferente. Aí também dá uma mexida na nossa estética. Hoje nós estamos aqui falando de produtos como o Botox, que sempre foi utilizado como estética na clínica, que hoje vem de forma terapêutica mesmo, voltado para a saúde nesses tempos todos que a gente está enfrentando. Isso. Vamos falar um pouquinho da placa. Vamos falar da placa. A placa é tão importante quanto o Botox? A placa vem em primeiro lugar, depois é o Botox? Onde é que está a placa nessa história? Vamos partir do princípio desses sintomas mais graves que a gente estava comentando até agora. A placa é muito importante porque a placa ela deixa um espaço, se a pessoa tem um desgaste e essa parte do côndilo
esse côndilo, que é esse osso que encaixa aqui na cabeça, porque a mandíbula, ela é um osso móvel, né? Ela só está presa aqui na nossa face por conta da pele, dos músculos e dos ligamentos. Então, quando eu tenho esse desgaste, eu preciso colocar uma placa no paciente para eu manter a boca um pouquinho mais aberta quando a pessoa dorme. Porque a pessoa também não vai poder usar a placa de dia, porque todo mundo fala, todo mundo tem os seus afazeres. A placa estabilizadora, ela é um dispositivo de acrílico que envolve todos os dentes, duro, não é mole, é duro, o acrílico mesmo. Normalmente transparente ou colorida, agora estão sendo feitas umas placas bem bonitas, até coloridas. Jura? Ah, tudo moderno. Tudo moderno. Mas enfim, a função é a mesma. Usada para deixar essa região mais livre, com mais estabilidade, com menos força, menos tensão. Então a gente utiliza para esses pacientes mais graves essa placa, a gente utiliza a atuação de outros profissionais também, como os osteopatas, como os fisioterapeutas, como as pessoas que fazem quiropraxia, para fazer todo um tratamento dessa musculatura toda envolvida, porque a musculatura está toda contraída, está toda fora do lugar. Então a gente utiliza não só a toxina, dependendo dos outros casos mais graves, utiliza a toxina, utiliza a placa, que é bem importante em algumas fases do tratamento, depende da fase que o paciente está. E a gente utiliza também a colaboração dos fisioterapeutas, desses outros profissionais que mexem com esse tratamento da musculatura. Ó, eu vou ler quem eu tô conseguindo ver aqui que tá por aqui agora, tá? A Karine tá por aqui, o Marcelo Sabarada, aí Marcelão tá por aqui também, o Ricardo Sobe tá por aqui, a Paula da Gymbox Lovers também tá por aqui, tem a Sônia, tem a Ardissone Gourmet, a Letícia tá por aqui, tem muita gente chegando, dando um oi, dando um bom dia. O Gil Moro tá por aqui, tá todo mundo curtindo bastante. E aí a história da placa, ela é realmente pertinente. Sim. Mas assim, ó, tem um gancho que eu queria pegar. Pega, pode falar. Que as mães e os pais ficarem atentos aos filhos. Porque o crescimento facial precisa ser acompanhado. O crescimento facial das crianças. Porque quando a gente faz um acompanhamento que a parte óssea cresce em harmonia, tanto na parte vertical, quanto transversal, quanto antero-posterior do crescimento dos ossos da face, nós vamos ter adultos depois que não vão ter tanto problema grave. Porque quando a pessoa tem uma mordida correta, que não tem mordida profunda, ou cruzada, ou aberta, que são problemas que agravam o bruxismo, então serão adultos que, se tiverem bruxismo, terão uma facilidade maior no tratamento, não terão aquelas consequências mais graves, nenhum tipo de malefício depois, né? Ô Sheila, Celo Menezes da Atlântida também está por aqui. Oi Celo, bom dia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Os pais, nós, prestarmos atenção enquanto são crianças. Isso. O bruxismo, se começa desde criança a fazer um tratamento adequado, ele pode ter, vou botar entre aspas, a cura ou não? Quem tem bruxismo vai ter bruxismo sempre? Olha, não se sabe ainda, tá? A minha experiência, pelo que eu li até hoje, pelo que foi publicado, o bruxismo ele é multifatorial. Ele tem um pouco de genética envolvido, o meio, o ambiente, o trabalho que a pessoa vive, o ambiente que a pessoa vive, né? Se pratica esporte, se é fisiculturista que já pega peso e aperta os dentes, musculação, enfim, esses outros esportes que a pessoa precisa pegar peso e aí serra os dentes na hora de pegar o peso e tal. Tudo isso, isso vai criando hábitos, né? Então, esse multifator de onde vem todas as tensões e tal, um dos fatores é, como eu disse agora, a mordida, se é mordida profunda, se é mordida aberta, se tem contato prematuro, se tem o dente
Um dente, quando a pessoa fecha os dentes, tem um dente que toca antes do outro. Quando a pessoa dorme à noite, o cérebro passa um scanner e vê que ali tem coisa errada e manda a pessoa apertar, esse é um dos fatores. Então é difícil dizer o bruxismo tem cura, mas a minha experiência com o tratamento com a toxina, as pessoas que só utilizam placa, que se acostumam com a placa, não conseguem viver mais sem a placa, porque a placa traz mesmo, essa placa estabilizadora traz um relaxamento. As pessoas que não se acostumam com a placa e fazem uso da toxina, a gente aplica durante 2 anos, uma aplicação cada 5 meses, é um tratamento de 2 anos. A minha experiência é que 80% das pessoas, 90%, vamos dizer, das pessoas que fazem esse tratamento de 2 anos, não tem mais problema entre 5 e 10 anos. E tem pessoas que eu acompanho já há mais de 10 anos que não tem mais esse tipo de problema. Eu costumo acompanhar meus pacientes. Dependendo do paciente, dá essa parada, dá esse parão no processo. Esse tratamento com a toxina, quando ele é feito a cada 5 meses durante 2 anos, a pessoa fica livre desse apertamento por bastante tempo. Dá para relaxar bastante, né, Sheila? Dá pra relaxar. Tem sempre aqueles 10%, 8% das pessoas que, dependendo do nível de estresse do dia a dia, não conseguem ter esse relaxamento. Essa porcentagem existe. Lá no começo do nosso bate-papo aqui na live, tá muita gente chegando, a Cabagem tá por aqui, a Ana D'Agostinho tá por aqui, o Aguinaldo, mestre de decoração, também tá por aqui, tem muita gente chegando por aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Lá no comecinho tu falaste assim, porque daí eu bati no peito para falar do ozônio, né? E aí eu fiquei 15 dias em São Paulo, final do ano, ela me contando, gente, nos bastidores. Fiquei novembro, a clínica cheia, bombando, o Chandras do Fabrício querendo meu couro, mas eu firme porque eu acreditava nessa história do ozônio. Daí tu falou, como Deus é bom. Bate de frente com todo mundo. Bateu de frente com todo mundo. Então, e os pacientes acenam aqui muito e batem palminha. Como é que foi essa tua experiência toda em São Paulo? Assim, como é que tá sendo? Porque eu acompanhei outro dia, tô ainda fazendo aulas online. Vamos falar um pouquinho pra galera? Agora a gente tem que fazer aula online, né? Porque não podemos estar presencialmente nos lugares. Apesar de que na minha turma só tem 15 alunos, a gente acha que é perigoso. Até a viagem. Mas viajar para São Paulo, né? Nessa hora a gente faz aula online. E é bom também porque eu achei o ponto positivo dessa quarentena, todo mundo assim solidário, todo mundo se ajudando, todo mundo. Até essa semana eu recebi uma mensagem, até vou entrar aqui nesse assunto rapidinho. Pode entrar. Da Cristina Angeloni, eu sei que ela está fazendo ajudando. Todos por Criciúma. Todos por Criciúma, aquela vaquinha eletrônica para a gente ajudar também, né? A gente já ajudou com prazer. Eu peço que todo mundo que quiser ajudar, possa ajudar, porque falando nisso, de todo mundo solidário, de todo mundo ajudando, os professores do Brasil inteiro, do mundo inteiro, eu vejo os professores do mundo inteiro fazendo live, dando informações, as plataformas. Se reinventando, né? Até me arrepio. As plataformas todas dando os cursos para os nossos auxiliares, para os dentistas e tal. Nessa área da saúde, muita gente liberando informação gratuitamente, isso foi muito legal, assim. A gente está fazendo muitos cursos. A minha ida para São Paulo, assim, eu digo, o meu mestrado já foi em São Paulo, né? Fiz mestrado em ortodontia há uns anos atrás e abre muito a nossa cabeça. A gente se relaciona com pessoas muito inteligentes, com pessoas que têm ideias do mundo inteiro. Então a gente abre muito a cabeça. E nesses tempos atuais, eu sou uma pessoa, eu falo muito natureba, não sei se é essa palavra, mas eu sou uma pessoa muito natural, que gosta muito de natureza, que gosta de preservar pela vida. Eu não gosto de introduzir muita coisa química, de sujar a natureza, eu aqui protegendo meus pacientes, mas eu estou preocupada no lixo que eu estou produzindo, sabe? Então, eu vi no ozônio a grande forma
de a gente fazer uma mudança nos tratamentos odontológicos, tratamentos de harmonização, e não tá colocando coisas químicas no paciente, injetando química no paciente, trazendo assim uma estimulação de colágeno, um rejuvenescimento, uma bioestimulação até nas nossas cirurgias de implante, nas cirurgias odontológicas, nas cirurgias que a gente hoje em dia tem que tirar muito siso, porque a pessoa tem dente que não cabe na boca, porque a pessoa não mastiga muito, não tem esse sistema estomatognático muito desenvolvido. Então a nossa tendência, eu já fiz um trabalho que eu apresentei nos congressos ali no início, ali em 1900, eu estou uma pessoa muito velha. Em 2012 eu fui apresentar esse trabalho nos congressos ali em São Paulo, sobre que aqui no Sul a gente tem 30% de dentes que não conseguem espaço para nascer, de dentes retidos na arcada, porque a gente não consegue, então a gente tem muita cirurgia. Aqui no Sul tem isso? 30%? 30%, de pelo menos um dente nessa nova geração que não consegue nascer porque não tem espaço. Então esse ozônio veio para ajudar a estimulação da cicatrização dessas cirurgias. Então eu comecei a ver no ozônio possibilidades que antes a gente não tinha, né? Que os medicamentos não nos davam. E a gente tem constatado isso. Existem os protocolos de Madrid, a gente segue o protocolo de Madrid, que é um protocolo que a Organização Mundial de Saúde indica para a gente seguir. Nós temos tido resultados muito positivos, tanto na harmonização quanto na bioestimulação das cirurgias odontológicas. Bom, para quem está interessado, que tem muita gente que eu percebo que fica com essa pulga atrás da orelha, né? Eu ia botar máscara para ir lá, eu vou, tá? Olha só, eu quero falar com vocês, eu vou atrás da Sheila. Vou botar a minha também, então. Nós temos que nos educar agora. Isso é live, né? Não, pode ficar aqui, meu bem. Pode ficar aqui. Então, assim, ó, eu só quero dizer pra vocês o seguinte, pra quem acompanhou, pra quem ficou com dúvida, pra quem pegou na metade e não viu todo o processo, vai estar no canal do YouTube, vai lá, Magali Amboni, vai estar no IGTV, aqui do meu Instagram. Depois a gente vai mandar salvar tudo isso, vai mandar para o pessoal de marketing da clínica da doutora Sheila também. E a gente vai continuar informando vocês, porque tem muita coisa que a gente precisa reaprender. E cuidar da nossa saúde de uma forma diferente, com tudo isso que a Sheila nos apresentou hoje aqui, é um divisor de águas, né? Então, assim, procure informação e não desistam nunca dessa informação, porque é isso que nos faz viver melhor. Tá aí a doutora Sheila fazendo tudo isso. Agora eu vou voltar para lá porque eu vou encerrar, mas eu quero perguntar uma coisa para ela. Vou perguntar uma coisa para ela antes da gente terminar tudo isso, né? Ela tirou a máscarazinha dela também. Sheila, qual é o Instagram aqui da clínica? Como é que funciona, né? De repente a pessoa diz assim, ó, gostou da Sheila? Tem muita gente que diz assim, ó, ai, Magali, teu dente tá tão lindo, é a Sheila, né? Daí eu digo assim, sempre foi. Ai, mas como é que eu faço assim para ir lá fazer uma avaliação? As pessoas ficam meio, não sabem como chegar. É só chegar, né? Só chegar. Até porque, gente, ó, essa vozinha, esse sorriso, a Sheila é isso, tá? Ela é essa pessoa calma, ela é essa pessoa do bem, ela fala assim, ela quer ajudar todo mundo. Então, assim, não precisa ter receio de chegar na Sheila, né? Não, só chegar. O nosso Instagram é @clinicasheilapico, né? A gente tá aqui sempre para ajudar vocês. A gente, hoje com o WhatsApp, com o Instagram, a gente recebe muita consulta online, muito pedido, a gente pode ajudar nas dúvidas de vocês, mandem as dúvidas. Eu sei que cada pessoa tem a sua situação, a gente falou aqui de situações variadas, mas cada pessoa é individual, cada pessoa tem a sua situação. A gente está aqui sempre para atender com o maior carinho. Eu falo para todos os meus dentistas, sou da minha equipe. Eu sempre quero dar o melhor para o meu paciente. Eu sempre estou buscando o que tem de melhor, porque eu acho que o meu paciente precisa do melhor. Ele precisa ter o melhor equipamento,
à disposição para a segurança, para a proteção, para o tratamento, porque o papel das pessoas da área da saúde é cuidar bem dos seus pacientes, é cuidar o máximo que puder, o máximo que tiver condições de fazer, ir buscar cursos, se especializar, trazer o que tem de mais moderno, as pesquisas mais atualizadas, porque a gente pode dormir hoje achando uma coisa e acordar amanhã achando que tudo mudou, como aconteceu com a gente agora. Estamos né? vivendo isso. Estamos vivendo isso. A gente não sabe o quanto a gente está exposto, a gente ainda não sabe, então a gente trata a situação como se fosse a pior possível para que a gente possa se preparar o máximo possível. Cláudia Martinhago está por aqui mandando um coraçãozinho, toda bonitinho. Um beijo para vocês. O Fabrício também está por aqui, o Weber, que é coach, está por aqui. Tem muita gente que chegou, que passou, que curtiu. Então, assim, Sheila, muito obrigada. Eu achei, quando eu vim, falei, vamos fazer, porque eu estava realmente incomodada. Porque eu sou uma pessoa de bruxismo e eu comecei a ver os dados que nas nossas conversas tu me apresentou. Eu falei, não, o pessoal precisa saber, o pessoal precisa receber essa informação e perceber assim, ó, meu Deus, é isso que eu tô passando. E saber que tem como prevenir. E tem tratamento, né, para quem já tá de repente no nível maior. Então assim, ó, muito obrigada pela tua gentileza de me receber aqui. E assim, gente, eu sei que tem muita gente com medo de vir, né, num dentista, num médico, de vir pra rua. Então, assim, não precisa se preocupar. Aqui a gente é recebido literalmente por astronautas, todos, né, cheio de equipamento de proteção. A gente também recebe nosso equipamento de proteção. Então, vamos cuidar da nossa saúde, porque o importante nesse exato momento é corpo e mente sã. Um jaleco para cada paciente. Um jaleco. Aí eu pensei em viver isso. Não, sabe? daí ela ficou assim, ó, gente, eu tô gerando todo esse lixo. Enquanto isso eu fiquei aqui pensando, tá? Eu acho que a FanCri, até vou falar, e se de repente a FanCri tiver alguém que possa fazer contato, a FanCri recolhe lixo reciclável. Não, a gente tem que descartar. Ah, vocês têm que descartar. Ah, com a Colix, claro, porque é saúde. Aí descarta tudo com a Colix. Não pode. Tá, então tá. Mas a FanCri também recolhe lixo descartável, tá? Nos condomínios, nesses lugares. Tem que saber melhor sobre tudo isso. Um beijo. Um beijo. Obrigada. Usem máscara, por favor. Usem máscara, por favor. Porque agora ela é a nossa principal proteção, enquanto a gente estiver na rua. Beijo. Gente, obrigada. Quem curtiu a live nessa quarta-feira aqui na clínica da doutora Sheila. Sexta-feira eu tô de volta às 4 da tarde com outra live bem legal pra todo mundo, tá? Fiquem com Deus. Beijo. Tchau.